Título 5 da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Capítulo 1 do Estado de Defesa e do Estado de Sítio. Seção 1 do Estado de Defesa. Artigo 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e eminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Parágrafo 1º. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes. Inciso 1. Restrições aos direitos de, alínea A, reunião, ainda que exercida no seio das associações. Alínea B, sigilo de correspondência. Alínea C, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Inciso 2. Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Parágrafo 2º. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificarem a sua decretação. Parágrafo 3º. Na vigência do estado de defesa, inciso 1, a prisão por crime contra o Estado determina pelo executor da medida será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Inciso 2º. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. Inciso 3º. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Inciso 4. É vedada a incomunicabilidade do preso. Parágrafo 4º. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Parágrafo 5º. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. Parágrafo 6º. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Parágrafo 7º. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Seção 2 do Estado de Sítio. Artigo 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de: inciso 1, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprove a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Inciso 2, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Artigo 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Parágrafo 1º. O estado de sítio, no caso do artigo 137, inciso 1, não poderá ser decretado
por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. No do inciso 2º, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Parágrafo 2º. Solicitada autorização para decretar estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal de imediato convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias a fim de apreciar o ato. Parágrafo 3º. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Artigo 139. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Inciso 1. Obrigação de permanência em localidade determinada. Inciso 2. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Inciso 3. Restrição relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, à difusão e televisão na forma da lei. Inciso 4. Suspensão da liberdade de reunião. Inciso 5. Busca e apreensão em domicílio. Inciso 6. Intervenção nas empresas de serviços públicos. Inciso 7. Requisição de bens. Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso 3º a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Seção 3. Disposições gerais. Artigo 140. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará a comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Artigo 141. Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Parágrafo único. Logo que se cesse o estado de defesa ou estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas ao Presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Capítulo 2 das Forças Armadas. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Parágrafo 1º. Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo, no emprego das Forças Armadas. Parágrafo 2º. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Parágrafo 3º. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Inciso 1. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas. Inciso 2º. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público, civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C, será transferido para a reserva, nos termos da lei. Inciso 3º. O militar da ativa, que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva,
ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva nos termos da lei. Inciso 4. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Inciso 5. O militar, enquanto serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Inciso 6. O oficial perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial em tempo de guerra. Inciso 7. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Inciso 8. Aplica-se aos militares o disposto no artigo 7, inciso 8, 12, 17, 18, 19, 25 e no artigo 37, incisos 11, 13, 14, 15, bem como na forma da lei e com prevalência da atividade militar no artigo 37, inciso 16, a linha C. Inciso 10. A lei disporá sobre o ingresso das Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para inatividade, os direitos e os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força dos compromissos internacionais e de guerra. Artigo 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Parágrafo 1º. Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Parágrafo 2º. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Da Segurança Pública. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Inciso 1. Polícia Federal. Inciso 2. Polícia Rodoviária Federal. Inciso 3. Polícia Ferroviária Federal. Inciso 4. Polícias Civis. Inciso 5. Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: inciso 1. Apurar infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional, e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Inciso 2º. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Inciso 3º. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Inciso 4º. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Parágrafo 2º. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União,
estruturado em carreira destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Parágrafo 3º. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Parágrafo 4º. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Parágrafo 5º. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei. Incumbe a execução de atividades de defesa civil. Parágrafo 6º. As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 7º. A lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Parágrafo 9º. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados nesse artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Parágrafo 10º. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Inciso 1º. Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente e, inciso 2º, compete no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei.